Boa noite, queridos amigos, que a paz do Cristo nos envolva e que possamos receber toda essa energia salutar para os nossos dias dos nossos amigos espirituais que ora nos acompanham e nos intuem na preleção de hoje. De todas as virtudes do homem, a caridade é a mais meritória, pois ela nos impele a desfrutar da mais genuína ação de bondade. Uma vez que a caridade é sinônimo de desprendimento material. Mas não é só isso não, é muito mais do que isso. A caridade não se restringe somente à esmola, mas a todas as relações com os nossos semelhantes. Para todo cristão, a caridade é a comunhão com Deus no seu mais alto grau. É se colocar no lugar do irmão que sofre, é sentir suas angústias, suas aflições, sem julgar, sem fazer distinções ou qualquer outro pensamento que nos afasta do verdadeiro motivo da vida social. Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições humanas e perdão pelas ofensas. Está no Livro dos Espíritos, na questão 886. Portanto, fora da caridade não há salvação. Esta é a máxima evangélica. Esta máxima é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Igualdade porque nesta régua todos os nossos irmãos são iguais a nós e nós somos iguais a todos eles. Em sua primeira carta à comunidade de Corinto, o apóstolo Paulo destaca o valor da caridade quando ele declara: agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então coloca assim, sem nenhum equívoco, a caridade acima da fé, porque a caridade não depende de religião. É que a caridade está no alcance de todos nós, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e porque independe de qualquer crença particular. Na mensagem de Paulo nós temos: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Kardec comenta que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que os outros nos fizessem. O significado da palavra caridade é ação em benefício do próximo. Por isso que o apóstolo Paulo disse todas aquelas maravilhas naquela carta aos Coríntios: nada eu seria se não fosse a caridade, se eu não fosse um homem caridoso. Quando Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, quis dizer: bem-aventurados os humildes. Porque enxergar o próximo é preciso despojar-se
de todo o egoísmo. É preciso despojar-se de toda esta vontade de ter para si, de ser, de olhar apenas para dentro de si, de querer ter tudo para si. Emmanuel nos diz que a compreensão que se tem através da tolerância e da bondade é a convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à nossa própria segurança. Joana de Ângeles tem um texto lindíssimo que diz: a caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade, sem importância, te convoque ao repouso. É cooperar espontaneamente nas boas obras, sem guardar o convite dos outros. Fazer então as boas obras que depende da gente, que seja bem feita, que seja obras para o aperfeiçoamento do irmão. E também é não incomodar quem trabalha, deixar o próximo fazer o seu trabalho. É aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz para ser mais útil. Se você tem uma coisa a fazer, se você tem um dever a cumprir, faça-o bem feito, aperfeiçoa-se naquilo que é capaz de fazer. Joana também diz que é possível suportar sem revolta a bilis do companheiro, quer dizer, o amargor do companheiro. Isso é caridade, é auxiliar os parentes sem reprovação. Afinal, os nossos parentes são os nossos próximos, mais próximos, e são aqueles com que Deus, em sua infinita misericórdia, nos colocou à prova aqui nesse planeta, nesta escola chamado Planeta Terra. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo, ficar feliz quando o próximo alcança um bem material ou um bem moral maior do que era antes. É resumir a conservação de 2 horas em 3 ou 4 frases. Quer dizer, em vez de muito falar e nenhum conteúdo ter, é preferível falar pouco, mas com muito conteúdo. É não afligir quem nos acompanha, ser manso, ser calmo, ser tolerante, é ensurdecer-se para a difamação, é guardar o bom humor. Não devemos levar para frente a maledicência, cancelando assim a queixa de qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. Isto é caridade. Joana também diz que não devemos olvidar, quer dizer, duvidar, pois que a execução de teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. Quer dizer, não devemos deixar de entender que a nossa caridade maior para com o próximo é o nosso próprio dever. Devemos entender a caridade não como um condicionamento de fé, quer dizer, porque a minha religião exige, que eu seja caridoso. Não, porque a religião não depende a caridade não depende da religião. Ela é simplesmente uma norma de comportamento. Amar o próximo nos eleva às altas regiões espirituais. Amar ao próximo como a si mesmo é entender que a verdadeira evolução só será possível quando educar-nos para o afastamento do orgulho e da vaidade, que são os vícios contrários à verdadeira caridade. Colocar a nossa alegria no bem-estar e no burilamento daqueles que fazem parte da obra divina, tal qual nós, assim como nós. A caridade não passa, então, apenas pela atenção material. Lógico que é importante a atenção material. O nosso próximo também precisa
de bens materiais, mas principalmente ele precisa da atenção moral. Colocar ao alcance do nosso irmão, dos nossos irmãos menos esclarecidos, toda a nossa paciência, toda a nossa tolerância, a nossa boa vontade e amor. Entender que nós fazemos parte de uma grande rede de fraternidade e de apoio mútuo. É por isso que estamos aqui. E ao nos desprendermos do materialismo, nós podemos consagrar todos os nossos irmãos para se elevar conosco às esferas dos espíritos de luz quando chegar a hora do retorno à pátria espiritual. Caridade, portanto, queridos amigos, transcende ao materialismo, não depende de religião, depende apenas da boa vontade e do cumprimento do nosso dever, aquele que nos é atribuído pela misericórdia de Deus aqui no convívio social. Sejamos caridosos, isso nos mantém livres e seguros quanto à escolha certa do caminho a trilhar. Que Jesus nos conceda uma noite envolta em energias salutares. Que Deus nos proporcione sempre o caminho, sempre a boa vontade para que sejamos caridosos, cumpramos o nosso dever e assim cumpramos a lei de Deus, a lei da justiça e do amor. Muito obrigada a todos e uma boa noite a todos.